Imagine um homem curvado sobre sua roda de oleiro, as mãos habilidosas moldando o barro úmido, enquanto o sol escaldante do Egito bate em suas costas. Ele não sabe, mas está prestes a se tornar uma ponte entre dois mundos separados por quase 5 milênios. Esse homem que viveu entre 4.500 e 4.800 anos atrás jamais imaginou que seu corpo guardaria segredos capazes de revolucionar nossa compreensão sobre o Egito Antigo. Seu fim chegou como chega para todos nós, mas seu legado estava apenas começando. Seguindo os rituais de sua época, seu corpo foi cuidadosamente posicionado em posição fetal dentro de um vaso funerário de cerâmica, os joelhos dobrados até o queixo e selado para a eternidade. Ali, em um túmulo esculpido na rocha calcária da necrópole de Nuwayhat, a mais de 240 quilômetros ao sul do Cairo, ele começou sua longa jornada através do tempo. Enquanto os faraós de sua geração erguiam monumentos colossais que desafiariam a eternidade, a grande pirâmide de Gizé entre eles, nosso oleiro desconhecido deixava um presente ainda mais precioso para o futuro: seu DNA excepcionalmente bem preservado. Não havia glória em seu túmulo, não havia ouro ou tesouros faraônicos, apenas um homem comum, provavelmente um artesão, cuja morte silenciosa se tornaria um dos achados científicos mais extraordinários do século XXI. Os séculos passaram, impérios subiram e caíram. O próprio Egito mudou de mãos incontáveis vezes, e ali, naquele vaso de cerâmica, o esqueleto permanecia intacto, protegido pela própria aridez do deserto que poderia tê-lo destruído. O calor extremo, que deveria ter degradado qualquer vestígio de material genético, paradoxalmente o preservou, mumificando naturalmente aqueles restos mortais. Em 1902, arqueólogos britânicos chegaram à necrópole de Nuwayhat, com suas ferramentas e sua sede insaciável por conhecimento. Quando abriram aquele túmulo na colina calcária, não tinham ideia da magnitude do que estavam encontrando. Para eles, era mais um esqueleto entre centenas, mais um registro de uma vida comum no Egito Antigo. Cuidadosamente, embalaram os restos mortais e os enviaram para Liverpool, na Inglaterra, onde seriam catalogados e estudados. E então veio a guerra. A Segunda Guerra Mundial transformou a Europa em um campo de batalha. E Liverpool não foi poupada. As bombas nazistas choveram sobre a cidade, destruindo museus, bibliotecas, tesouros insubstituíveis da história humana. Mas, por algum milagre do destino, aquele esqueleto de Nuwayhat sobreviveu. Protegido nas profundezas de algum porão ou depósito, ele resistiu não apenas aos séculos de calor egípcio, mas também à fúria da guerra moderna. Décadas se passaram. A ciência avançou de maneiras que nosso oleiro jamais poderia ter imaginado. O DNA foi descoberto, sequenciado, compreendido. Os cientistas aprenderam a extrair informações genéticas de ossos antigos, a ler nas moléculas microscópicas as histórias escritas por nossos ancestrais. E, finalmente, no século XXI, chegou a hora daquele homem de Nuwayhat contar sua história. Os pesquisadores da Liverpool John Moores University, liderados pela antropóloga biológica Adeline Moraes Jacobs, tinham uma missão ambiciosa: extrair e sequenciar o genoma completo daquele egípcio antigo. Eles sabiam que o Egito era um ponto cego no grande mapa da ancestralidade genética humana. Enquanto cientistas já haviam sequenciado o DNA de neandertais, denisovanos e até de Homo sapiens de 45 mil anos atrás, o Vale do Nilo permanecia como um enigma genético. A razão para isso era simples: o clima. O calor intenso e a umidade variável do Egito destroem o DNA com uma eficiência brutal. As múmias, tão famosas e preservadas em sua aparência externa, raramente mantêm material genético utilizável. O DNA mais antigo que havia sido recuperado do Egito vinha de 3 múmias da necrópole de Abusir el-Melek, datadas entre 787 a.C. e 23 a.C. E mesmo essas sequências eram apenas parciais, fragmentos de um quebra-cabeça maior. Mas aquele homem de Nuwayhat era diferente. Seus dentes, protegidos pela cerâmica do vaso funerário e pela posição fetal de seu corpo, haviam guardado algo precioso: DNA intacto, completo, sequenciável.
Quando os cientistas finalmente extraíram e analisaram aquele material genético, eles fizeram história. Publicado recentemente na prestigiada revista Nature, o estudo descreveu o DNA egípcio mais antigo, já recuperado de forma completa, datado por radiocarbono entre 2855 e 2570 a.C. Pense na magnitude disso. Esse homem viveu durante o fim do período dinástico inicial e o início do período do Império Antigo, quando os governantes do Egito consolidavam seu poder e davam início à chamada Era das Pirâmides. Ele foi contemporâneo da construção de alguns dos maiores monumentos já erguidos pela humanidade. E agora, milênios depois, ele estava prestes a nos contar quem realmente eram os egípcios daquela época dourada. Como disse Linus Girdland Flink, arqueólogo biomolecular da Universidade de Aberdeen, na Escócia, e coautor do estudo, existem centenas, se não milhares de genomas antigos de todo o mundo. No entanto, o Egito permaneceu como uma espécie de ponto branco no mapa desse grande quebra-cabeça da ancestralidade genética humana. Agora, finalmente, eles tinham a peça que faltava. O genoma do homem de Nuweirat estava completo, e ele vinha de um indivíduo que viveu cerca de 1500 anos antes dos genomas anteriormente encontrados. Era como ter acesso a um arquivo histórico que todos acreditavam estar perdido para sempre. Você está fascinado por como a ciência moderna pode revelar os segredos do passado antigo? Não deixe de se inscrever no canal para acompanhar mais descobertas incríveis como esta. Com o DNA sequenciado nas mãos, os cientistas puderam finalmente fazer a pergunta que historiadores e arqueólogos vêm fazendo há séculos. Quem eram realmente os antigos egípcios? De onde vieram? Com quem se misturaram? A resposta, guardada nas células daquele oleiro de Nuweirat, era ao mesmo tempo surpreendente e esclarecedora. A análise genética revelou que cerca de 80% da ascendência daquele homem remontava às populações neolíticas do norte da África. Isso fazia sentido, afinal, ele era egípcio-africano, mas os 20% restantes contavam uma história fascinante de migração e mistura cultural. Essa porção de seu DNA estava ligada a povos antigos da Ásia Ocidental, incluindo a Mesopotâmia e o crescente fértil oriental, que abrange o atual Iraque, o oeste do Irã, partes da Síria e o extremo sudeste da Turquia. Imagine as caravanas atravessando o deserto, os comerciantes trazendo não apenas mercadorias, mas também seus genes, suas histórias, suas culturas. O Egito Antigo não era uma ilha isolada, mas sim um caldeirão onde diferentes povos se encontravam, negociavam, se estabeleciam e formavam famílias. O homem de Nuweirat era o produto vivo dessa fusão milenar. Mas havia algo igualmente interessante no que os cientistas não encontraram. O DNA daquele homem não mostrava evidências de ascendência da África Oriental ou da África Subsaariana. Isso não significa que essas populações não estivessem presentes no Egito Antigo, apenas que na linhagem específica daquele indivíduo, essa mistura não havia ocorrido ou era tão antiga que se perdeu no tempo genético. Os pesquisadores especulam que a mistura entre as populações norte-africanas e asiático-ocidentais, a ancestralidade do homem de Nuweirat, provavelmente ocorreu ao longo de centenas ou mesmo milhares de anos, possivelmente em múltiplas ocasiões. Não foi um evento único, mas um processo gradual de interação humana que moldou a composição genética do Egito Antigo. Esses dados genéticos estão perfeitamente alinhados com as evidências arqueológicas que já conhecíamos. Sabemos que o Egito comercializava intensamente com suas regiões vizinhas, trocando não apenas bens como colheitas e animais, mas também conhecimentos culturais, sistemas de escrita, a revolucionária roda de oleiro, técnicas agrícolas. Mas o DNA prova algo mais fundamental. As próprias pessoas estavam se deslocando, se estabelecendo em novas terras, se casando entre diferentes grupos étnicos, criando filhos que carregavam a herança genética de múltiplas civilizações. Yehi Agad, supervisor científico do Laboratório de DNA Antigo do Museu Nacional da Civilização Egípcia no Cairo, que não participou diretamente do estudo,
chamou o artigo de um marco significativo no campo da genômica do Egito Antigo. Ele afirmou que a descoberta reforça o status do Egito Antigo como um centro e um caldeirão cultural do mundo antigo. E ele está certo. O homem de Nuweirat, esse artesão comum que provavelmente nunca viajou muito além de sua aldeia, carregava em suas células a prova de que o Egito era um ponto de convergência de civilizações, um lugar onde o norte da África encontrava o Oriente Médio, onde culturas se fundiam para criar algo novo e extraordinário. Daniel Antoine, chefe do Departamento do Egito e Sudão do Museu Britânico em Londres, que revisou o artigo, elogiou efusivamente o trabalho. Embora seja baseado em um único indivíduo, a descoberta é altamente significativa, pois o DNA antigo raramente sobrevive no Vale do Nilo, comentou. E ele identificou algo crucial. Agora, os cientistas podem começar a desvendar pistas genéticas sobre como diferentes populações interagiam no Egito Antigo. Claro, há limitações. Este é o genoma de um único indivíduo, não de uma população inteira. Seria como tentar entender toda a diversidade genética do Brasil atual, analisando apenas uma pessoa de São Paulo. Mas é um começo, um primeiro passo fundamental em uma jornada que promete revolucionar nossa compreensão do Egito Antigo. Os próximos passos já estão sendo planejados. Girdland Flink e sua equipe querem colaborar com cientistas egípcios para decifrar ainda mais o passado do Egito. IGAD, que ajuda a liderar o ambicioso Projeto Nacional de Genoma do Egito, que visa sequenciar os genomas de 100.000 adultos egípcios modernos e 200 múmias egípcias antigas, está entusiasmado com a possibilidade. Todos nós podemos servir e trabalhar juntos para traçar um quadro melhor dessa fascinante civilização antiga, que constitui uma etapa importante na jornada da humanidade, declarou ele. Está gostando de descobrir como a genética está reescrevendo a história do Egito Antigo? Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma atualização sobre essas descobertas fascinantes. Mas os cientistas não pararam no DNA. Eles queriam ir além dos dados genéticos abstratos e dar um rosto àquele homem que havia atravessado milênios para contar sua história. Para isso, chamaram Caroline Wilkinson, uma antropóloga forense que lidera o Face Lab na Liverpool John Moores University. Wilkinson não era novata nesse tipo de trabalho. Ela já havia recriado os rostos de figuras históricas famosas como Ramsés II e Arsinoé IV, irmã de Cleópatra. Mas cada reconstrução apresenta seus próprios desafios, e o homem de Nuweirat não seria exceção. O processo começou com uma digitalização tridimensional do crânio. A partir dessa base óssea, Wilkinson e sua equipe começaram a construir, por camada, as características faciais do homem. Algumas partes são relativamente fáceis de prever. A linha da mandíbula, o formato do nariz, a posição dos olhos. A estrutura óssea dita essas características com surpreendente precisão. As orelhas e a boca, por outro lado, são muito mais difíceis. O osso não nos diz muito sobre o formato exato das orelhas ou a plenitude dos lábios. Aqui, os cientistas precisam confiar em médias estatísticas em seu conhecimento de anatomia humana. A análise genética ajudou em alguns aspectos. O DNA sugeriu que o homem provavelmente tinha olhos e cabelos castanhos. Quanto à pigmentação da pele, as previsões feitas por uma ferramenta chamada Sistema Iris-Plex-S indicavam uma variação de escura a negra. Mas os próprios autores do estudo alertaram que essas previsões vêm com considerável incerteza, dados os dados genéticos limitados de populações antigas comparáveis. E aqui entra uma das questões mais delicadas e controversas da arqueologia moderna. Como representar visualmente povos antigos sem impor nossas próprias concepções raciais modernas? Wilkinson estava profundamente consciente desse problema. Reconstruções anteriores de egípcios antigos frequentemente geraram polêmica, criticadas por parecerem muito europeias ou muito africanas, dependendo de quem estava olhando e quais eram suas expectativas ou agendas. Para evitar especulações sobre características que não podiam determinar com certeza absoluta,
Wilkinson tomou uma decisão ousada. Ela e sua equipe fizeram a reconstrução em tons de cinza, sem adicionar cabelo ou tom de pele específico. O resultado é uma imagem fantasmagórica, quase etérea, que mostra o homem como ele poderia ter sido, mas sem fazer afirmações definitivas sobre aspectos que permanecem incertos. Wilkinson admitiu abertamente que esperava que a imagem gerasse controvérsia. E ela estava preparada para isso, mas também quis deixar algo muito claro. Este indivíduo não é representativo de todas as pessoas desse período e dessa parte do mundo, assim como eu não sou representativa de todas as pessoas da Europa hoje. É um lembrete importante. Estamos olhando para um homem, uma pessoa individual com sua própria genética única, sua própria história, sua própria aparência. Ele não é o egípcio típico de 4.500 anos atrás, assim como você não é o brasileiro típico de hoje. A diversidade humana sempre existiu, e reduzi-la a estereótipos, mesmo bem intencionados, é um desserviço à complexidade da história humana. Mas quem era esse homem além de seu rosto? Para responder a isso, os cientistas precisaram olhar além do DNA e da reconstrução facial. Eles precisaram estudar seus ossos, procurar nas marcas deixadas pelo trabalho as pistas sobre a vida que ele levou. Seus dentes, tão preciosos por terem preservado seu DNA, também contavam outra história. Estavam desgastados de uma maneira que sugeria que ele tinha entre 44 e 64 anos ao morrer, embora provavelmente estivesse mais próximo da idade mais avançada. Para os padrões do Egito Antigo, ele era um homem velho, alguém que havia vivido uma vida longa e presumivelmente produtiva. Seu esqueleto revelava ainda mais. Os ossos mostravam sinais claros de artrite relacionada à idade, articulações e vértebras desgastadas pelo uso constante. Mas havia algo mais específico: padrões de tensão muscular e desgaste ósseo que sugeriam agachamento e inclinação frequentes. Como observou Joel Irish, bioarqueólogo da Liverpool John Moores University e coautor do estudo, ele passava muito tempo olhando para baixo durante sua vida, como os adolescentes olham para seus celulares hoje em dia. Essas pistas físicas, combinadas com o estudo dos hieróglifos que descreviam as oficinas de cerâmica da época, levaram a equipe a uma conclusão. O homem de Nuweihat era provavelmente um oleiro, não um padeiro, cuja postura de trabalho seria diferente. Não um agricultor, não um pedreiro, não um artesão que passava seus dias curvado sobre a roda de oleiro, moldando o barro com mãos experientes, criando os vasos e recipientes que sua comunidade precisava. Havia até uma ironia poética nisso. Ele foi enterrado em um vaso de cerâmica, talvez até em algo que ele mesmo tenha criado. A equipe especulou se haveria alguma conexão intencional entre sua profissão e a escolha de seu receptáculo funerário. Mas eles também admitiram honestamente que não tinham como saber. Enterros em vasos de cerâmica não eram exclusivos de oleiros, nem daquele período específico, nem daquela região. Não foi possível descartar completamente a possibilidade de ele ser um tecelão, outra profissão que também exigiria muito tempo curvado sobre o trabalho. Mas todas as evidências apontavam mais fortemente para a cerâmica. E então surge a pergunta que muitos fazem: ele teria ajudado a construir as pirâmides? Afinal, ele viveu durante a Era das Pirâmides, quando esses monumentos colossais estavam sendo erguidos. Nuweihat ficava a mais de 160 quilômetros de Gizé. Seria possível que esse oleiro tivesse sido convocado para transportar as enormes pedras? Gerdland Flink foi direto em sua resposta: isso é pura especulação. E ele alertou contra tirar conclusões amplas sobre as pessoas que construíram as pirâmides, baseando-se nesse único genoma egípcio antigo. Em termos de quem construiu as pirâmides, ele explicou, é preciso ter os genomas dos trabalhadores reais. É um lembrete sóbrio de que, apesar de todas as descobertas incríveis que esse estudo proporcionou, ainda há muito que não sabemos. Este é um homem, uma vida, uma história. O Egito Antigo tinha milhões de histórias, e estamos apenas começando a ouvi-las. Mas que história extraordinária é essa? Um homem comum, um artesão que provavelmente nunca imaginou ser lembrado pela história,
cujo corpo atravessou milênios intacto, sobrevivendo ao calor implacável do deserto, e até as bombas da Segunda Guerra Mundial. Suas células guardaram segredos que agora estão revelando como era realmente o Egito Antigo, não apenas seus faraós e monumentos, mas suas pessoas comuns, sua diversidade genética, suas conexões com um mundo mais amplo. O homem de Nuweihat nos ensina algo profundo. A história não é apenas sobre reis e batalhas, não é apenas sobre pirâmides e tesouros de ouro. É também sobre oleiros curvados sobre suas rodas, sobre pessoas comuns vivendo vidas comuns, cujas histórias coletivas construíram civilizações tão grandiosas que ainda nos fascinam 5.000 anos depois. E sua jornada ainda não terminou. Ele agora faz parte do projeto maior de sequenciar 200 múmias egípcias antigas e 100.000 egípcios modernos, uma ambição científica que promete finalmente preencher aquele ponto branco no mapa da ancestralidade genética humana. Cada novo genoma sequenciado nos aproximará mais de entender completamente quem eram os antigos egípcios, como eles se relacionavam com seus vizinhos, como suas populações mudaram ao longo dos milênios. O passado, ao que parece, ainda tem muito a nos ensinar. E tudo graças a um oleiro que viveu há 4.500 anos, cujo corpo permaneceu intacto tempo suficiente para que a ciência moderna pudesse finalmente ouvir sua história. Quer continuar essa jornada fascinante pela história antiga, revelada pela ciência moderna? Inscreva-se no canal agora e junte-se a milhares de curiosos que adoram desvendar os mistérios do passado. Não perca as próximas descobertas incríveis que estão por vir.